18, do versículo 18 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 em diante. Bendito seja Deus. Deus seja louvado. Amém, queridos? Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas Jesus respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tome seu assento em nome de Cristo. Bendito seja Deus. Um encontro, um grande encontro. Todas as vezes que as pessoas encontravam com Jesus, alguma coisa acontecia. Alguma coisa mudava na vida de quem se encontrava com Cristo. Só que esse menino, esse jovem, Mateus vai dizer que ele é jovem, Marcos vai dizer que ele é um homem, Lucas vai dizer que ele é um homem. Então ele é um homem jovem. Quando esse jovem homem, ou esse homem jovem encontra com Cristo, ele não tem a sua vida mudada. Um dos poucos encontros onde as pessoas se encontram com Cristo e eles não possuem a sua vida mudada. Lucas vai dizer: certo homem chegou até Jesus. E Lucas reforça que ele é um homem, ainda que jovem, porque ele tem maturidade para tomar as suas decisões. O reino de Deus nos é dado, nos é ofertado, e nós precisamos ter maturidade para tomar as nossas decisões. A decisão de servir ou não a Deus está colocada diante de nós, está colocada diante de nós, igreja, diante de nós que ouvimos o Evangelho. Esse homem se encontra com Cristo e Jesus então dá a ele uma oportunidade de reconhecê-lo como Senhor. Ele chega diante de Cristo e diz: Senhor, Tu és um bom mestre, o que eu preciso fazer para eu herdar a vida eterna? Observe que ele chama Jesus de bom, e de fato Jesus é bom, de fato Deus é um Deus bom. E se Deus é um Deus bom, por que é que o mal existe? Se Deus é um Deus bom, muitas vezes no teu coração, você se pergunta: por que é que eu vivencio situações ruins? Por que é que eu vivencio situações as quais eu posso dizer que são situações terríveis? A realidade é que quando o pecado entra no mundo, o pecado desabala, o pecado tira as coisas do lugar. Mas hoje eu quero dizer para você: o seu Deus continua sendo bom, o seu Deus continua sendo maravilhoso, o seu Deus continua sendo perfeito. Ele é bom mestre. O que eu vou fazer para dar a vida eterna? Você já percebeu que existem boas pessoas? Você convive com boas pessoas? Você convive com bons crentes? Você convive com bons cidadãos? Só que só ser bom não vai resolver o problema. Tem muita gente que a gente olha para eles e fala assim: o camarada é um bom marido, o camarada é um bom cidadão, o camarada é um bom profissional, aquela mulher é uma boa pessoa, aquela pessoa ali é uma pessoa quase que perfeita, só falta uma coisa para ela, só falta Jesus. Meu irmão, não adianta ser bom, não adianta ter tudo, não adianta ser bom aos olhos da sociedade, se nos faltar Jesus, nos falta tudo. Se nos faltar a graça de Deus, nos falta tudo. Não adianta sermos pessoas reconhecidas, e isso é importante, é necessário. Não adianta sermos pessoas bem vistas, bem quistas na sociedade, pessoas que possuem respeito da sociedade. Se não tivermos Jesus, nós não temos nada. Não adianta uma igreja ter tudo, um bom porcelanato, um bom som, uma boa estrutura, um bom pregador, uma boa música. Se ela não tiver Jesus, ela não tem nada.
Se não tivermos Jesus, a nossa vida será um fiasco, a nossa vida será um fracasso, o nosso casamento será um casamento que faltará a graça de Deus, não desfrutaremos dos céus, nós precisamos ter Cristo. Aquele homem diz: o que eu preciso fazer? Bom mestre. Esse bom mestre não era uma saudação tão habitual entre os judeus. Bom mestre, chamava-se Rabi, né? Rabone, Rabi. Ele enfatiza que Cristo é um mestre, que Cristo é um grande exemplo, que Cristo é alguém que ensinava, que Cristo é alguém que dava às pessoas uma palavra de ânimo, uma palavra de direcionamento. E ele reconhece isso, ele diz: Jesus, tu és um bom mestre, tu és alguém que sabe ensinar. Eu já vi muitos livros dizendo assim, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior líder que já existiu, Jesus, o maior influenciador que já existiu, Jesus, o mais extraordinário, Jesus, o mais formidável, Jesus, o mais fantástico que existiu. Não adianta Jesus ser tudo isso, se Ele não for o Senhor da tua vida, se Ele não for o Senhor das tuas decisões, se Ele não for o Senhor do teu destino. Não adianta reconhecer Jesus como mestre, se você não quer se submeter a Ele e se tornar um discípulo dEle. Não vai resolver, não vai adiantar. A grande questão é que esse jovem reconhece Jesus como bom e como mestre, mas ele tem dificuldade de submetê-lo, de se submeter à vontade dele, para o segui-lo. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Lembra que eu falei que ele era jovem? De fato, naquela época, um jovem rico não era algo comum. Hoje em dia, uma pessoa com 20, 22, 18, 23 anos, de repente acerta aí no YouTube da vida, acerta no aplicativo, ele fica rico rápido. Mas naquela época, as pessoas novas, jovens, não costumavam ter riquezas, exceto em casos excepcionais, onde esses jovens recebiam uma herança. E é bem provável que esse jovem tivesse recebido uma herança, porque ele chega para Jesus e diz: Jesus, como é que eu faço para herdar? Ele já tinha herdado uma herança de repente dos pais, ele já tinha herdado o bem dos pais, e agora ele quer herdar a vida eterna. Só que para você ser um herdeiro, você não tem que fazer nada. Quando nós herdamos alguma coisa, o nosso pai trabalhou, a nossa mãe trabalhou, e nós simplesmente recebemos. Aqui Cristo está recebendo, te dando uma revelação. O reino vai ser dado a você como herança, mas Deus não dá herança para neto, Deus não dá herança para pessoas que não são filhos, a herança são para os filhos. E a grande pergunta que eu tenho para você: você é um filho de Deus, você é um ser lavado no sangue de Cristo, você já é nova criatura, ou você infelizmente ainda não o recebeu na sua vida? A herança disponível dos céus são para os filhos. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Meu irmão, você não tem que fazer nada. O que foi feito, já foi feito na cruz do Calvário. Tudo que precisava ser feito, já foi feito. A única parte, a única coisa que temos que fazer é receber Jesus como nosso Salvador, é receber Jesus como suficiente Salvador das nossas almas, é reconhecer o nosso estado de miserabilidade e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que essa é uma boa palavra. Eu acho que essa é uma palavra que merece um glória a Deus, que merece um aleluia, que merece umas palmas. Essa é uma boa palavra. Bom mestre, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Me fala aí. Eu tenho visto por muito tempo pessoas querendo fazer coisas para, de alguma forma, merecer a salvação, merecer a aprovação dos céus. Na lógica dos céus, na lógica do reino, o que nós fazemos não vai mudar o que Deus pensa a nosso respeito. Nós precisamos simplesmente entregar a nossa vida ao controle dEle. Muitas vezes na terra nós fazemos para receber o amor, para receber a aprovação, para receber o carinho. A gente faz para receber algo em troca, mas aqui não. Aqui o reino nos é dado de graça, pela graça mediante a fé. O reino de Deus está disponível a você, e nós estamos trocando o reino de Deus por aquilo que é corruptível, por aquilo que a traça corrói, por aquilo que o ladrão rouba, por aquilo que o imposto acaba com tudo, por aquilo que pode esvair e acabar num segundo. Eu estou propondo a você um negócio, uma troca. Esteja disponível hoje para o Senhor fazer de você um filho e dar a você o reino. Ele quer te dar o reino, Ele quer te dar o reino em vida, e é isso que Ele quer fazer com você nessa noite. O que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer?
O que eu preciso fazer? Jesus, então, reconhecendo o que tem no coração do homem, porque Deus sabe o que está aí dentro. Deus sabe o que eu penso de fato, Deus sonda as intenções do nosso coração, Deus sabe de fato o que somos, Deus sabe de fato o que pensamos, Deus sabe de fato o que nós precisamos ser ajustados, e Cristo então coloca diante daquele jovem um espelho, Cristo coloca diante daquele jovem um espelho, e revela de fato o que ele precisa fazer, e Jesus fala: meu filho, você conhece os mandamentos, você sabe os mandamentos, e aqui Lucas vai dizer que Jesus repete, Jesus fala alguns mandamentos da segunda tábua da lei. Você precisa então fazer isso, fazer aquilo, fazer não dar mau testemunho, honrar o teu pai e tua mãe, e ele replica no versículo 21 e diz: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Esse menino não é um bêbado, esse menino não é um prostituto, esse menino não é alguém que está envolvido em drogas, esse menino não é alguém ruim do ponto de vista humano, ele é um bom cidadão, ele é um bom jovem, ele é uma pessoa de boa posição, e ele então bate no peito de alguma forma e diz assim: tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus pega um espelho e coloca diante dele e fala assim: então faz uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Meu irmão, Jesus coloca um espelho diante dele, e é esse espelho que Deus me coloca diante de mim, diante da igreja. Você sabe o que te falta, você sabe o que você está fazendo, o que está faltando, você sabe aonde você está errando, você sabe o que você está deixando de entregar, você sabe as decisões que você está deixando de tomar, você sabe a posição que você está deixando de se posicionar. Deus está colocando diante de você hoje um espelho, e eu quero que nós olhemos para dentro de nós e vejamos o que nós precisamos ajustar com Deus, alinhar com Deus, para que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos filhos, no nosso lar. Que o Senhor nos dê hoje graça, sabedoria e discernimento para entendermos o que Ele quer e Ele tem para nós. Jesus coloca um espelho. Uma coisa ainda te falta, uma coisa ainda nos falta. Vai, vende e venha. Resumindo, 3 vezes, né? Vai, vende e vinde e venha. A grande questão é que Cristo não queria que aquele homem se tornasse pobre. A grande questão aqui não é ele ter dinheiro. A grande questão aqui não é ele possuir bens. A grande questão aqui é quando as pessoas colocam o dinheiro como um Deus na sua vida. E não há possibilidade alguma de Deus fazer algo através de nós. Deus não aceita concorrência no nosso coração. Esse menino tinha no coração dele um Deus chamado riqueza, um Deus chamado autossuficiência, um Deus chamado dinheiro, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você precisa ir, meu filho, vender tudo que você tem, você precisa também dar aos pobres, e depois você estará apto a me seguir. Agora, qual é o Deus que tem ocupado o nosso coração? Qual é o Deus que tem ocupado as prioridades das nossas vidas? Qual é o Deus que tem ocupado a prioridade da nossa agenda? Qual é o Deus que tem ocupado a prioridade do nosso tempo? Qual é o Deus que tem ocupado a prioridade dos nossos dons, dos nossos esforços? Aonde estamos colocando os nossos esforços? Aonde estamos colocando a nossa energia? Aonde estamos colocando a nossa vida? Isso se torna um Deus em nossa vida. Meu filho, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e depois vem e me segue. Diante desse espelho, diante dessa realidade, aquele menino se entristece. Cristo não queria ele pobre. Cristo não queria ele um miserável, um mendigo, um andarilho. Mas Cristo revela para ele aquilo que está ocupando o coração dele. Nós não podemos colocar a nossa confiança no dinheiro. Nós não podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança na riqueza. Nós não podemos colocar a nossa confiança naquilo que possuímos. Nós não podemos colocar a nossa confiança naquilo que temos. Precisamos reconhecer que nós precisamos de Cristo, e somente Cristo pode fazer por nós algo que somente Cristo na cruz do Calvário pôde fazer por nós. Nós dependemos de Cristo. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Por que ele não podia vender tudo, pegar e enfiar o dinheiro no bolso e seguir com o dinheiro? Não era mais fácil? Dava para resolver assim, não dava? Vai, vende tudo, coloca numa bolsinha aí, dá de oferta para mim, vamos continuar o ministério. Já estamos com uma boa arrecadação.
Jesus faz uma proposta para ele: vai, vende tudo e dá aos pobres. Porque muitas vezes nós vendemos, mas não damos aos pobres, continuamos conosco. Muitas vezes nós desfazemos do campo da visão, mas guardamos os valores conosco. Eu vou traduzir para ficar mais simples. Muitas vezes nós dizemos que perdoamos, mas dentro do nosso coração ainda tem uma raiz de amargura. Muitas vezes nós dizemos que fomos libertos de determinada situação, mas no nosso coração aquilo ainda está arraigado. Precisamos cortar todos os vínculos, vender, desfazer, cortar tudo aquilo que nos impede de ver Deus face a face. Quando temos um encontro com Deus, quando nos aproximamos da luz de Cristo, a luz de Cristo brilha sobre nós, brilha sobre o nosso corpo, brilha sobre o nosso coração, brilha sobre a nossa mente, e todo o nosso ser é iluminado. E quanto mais próximo de Cristo nós chegamos, mais nós reconhecemos o nosso estado de miserabilidade, o nosso estado de pecaminosidade, o nosso estado que dependemos de Deus. Por isso, quanto mais perto de Cristo nós estamos, nós começamos a entender que nós não podemos julgar ninguém. Quanto mais próximo de Cristo nós estamos, nós começamos a entender a fraqueza do outro. Quanto mais próximo de Cristo nós estamos, nós começamos a reconhecer que muitas vezes alguns pecados na vida de algumas pessoas são pecados que vão ser libertos no tempo certo, porque quanto mais próximo de Cristo, mais nós vamos entendendo que nós dependemos da graça salvadora dele. Nós precisamos de Cristo. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Nós precisamos cortar todos os vínculos, tudo aquilo que nos impede que a luz de Cristo resplandeça sobre o nosso coração. Eu vou traduzir para ficar fácil, né? Para você entender. Para você pegar a palavra de modo prático. Não adianta eu dizer que eu larguei determinada amante, mas lá no meu caderninho o contato dela está salvo. Não adianta, eu tenho que rasgar, eu tenho que jogar fora. Eu tenho que queimar as pontes, matar o boi, queimar as carroças, eu tenho que cortar os vínculos. Não adianta eu dizer que eu larguei determinado pecado, mas eu continuo bebendo escondido para as pessoas não verem. Eu preciso pedir ao Senhor, reconhecer: Senhor, eu ainda estou com dificuldade nessa área, me ajuda a vencer esse vício, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer essa dificuldade, porque diante dos homens nós escondemos. Eu posso vender minhas propriedades e ninguém vê, mas o dinheiro, o valor está guardado comigo. Deus está dizendo para você: nada escapa ao meu controle, aos meus olhos. Meu irmão, coloque-se diante de Deus hoje como alguém que está disposto a deixar Deus perscrutar cada centímetro, cada palmo do teu coração, para que Ele venha fazer uma obra gloriosa na tua vida. É isso que Ele quer fazer, é isso que Ele deseja fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Fala para o irmão aí, eu não falo muito isso não, mas fala para o irmão para acordar ele aí. Fala assim: desapega. Fala para o irmão: desapega. Fala com fé para animar o pregador. Fala assim: desapega. Fala mais uma vez aí, ó. Desapega, cara. Cristo quer dar uma lição. Cristo quer nos ensinar. Cristo quer nos dar uma direção. A grande questão aqui não é ter dinheiro. A grande questão aqui é quando o dinheiro nos tem. Quando o dinheiro tem a prioridade da nossa vida. O dinheiro é um ótimo servo, já dizia o famoso pregador. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. O dinheiro não pode ser o nosso dono. O dinheiro não pode ditar as decisões da nossa vida. Nós trabalhamos bastante, nós investimos bastante energia, bastante saúde, para dar os melhores presentes, para dar o melhor conforto, para ter um lar mais estruturado, para comprar o melhor móvel, para comprar a melhor roupa, para comprar o melhor microfone, para comprar o melhor telão. Nós investimos a nossa vida, tempo, nós investimos esforços, mas muitas vezes isso não resolve, isso não vai adiantar. Porque muitas vezes não adianta eu dar um grande presente para os meus filhos, e o que eles querem na verdade é a minha presença. Deus está dizendo para você, meu irmão, Ele quer se relacionar contigo, Ele quer ser um Deus presente na tua vida. A sua família também quer você mais presente. Eu preciso ser um pai mais presente, eu preciso ser uma esposa mais presente, eu preciso ter filhos mais presente. Precisamos que, em nome de Jesus, colocar o dinheiro no lugar dele. O dinheiro não pode ser o Senhor, o dinheiro e as riquezas não podem ditar as regras. A nossa prioridade
prioridade não é ficar rico. Se Deus quiser, glória a Deus, ficaremos e será uma bênção. Mas a nossa prioridade continua sendo o céu, continua sendo ser servo, continua sendo ser filho. A nossa prioridade é o reino, e que o reino do Senhor se estabeleça na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Uma coisa ainda te falta. Deus precisa que nós desapeguemos daquilo que é material. Quando nós convertemos e desapegamos daquilo que é material, quando nós já estamos vacinados contra a avareza, porque existe, irmão, isso aí é um demônio, um deus, o mamon, né? O mamon. Isso é um demônio, isso é um deus. Quando nós convertemos e somos vacinados contra esse deus chamado mamon, Deus não nos manda abrir mão de mais nada. Porque quando colocamos tudo aos pés de Cristo, nós entendemos que o que temos e possuímos é para a glória dEle. E Deus está disposto a multiplicar. A grande questão é quando essas coisas roubam o nosso coração da presença de Deus. A grande questão é quando essas coisas roubam o espaço, o lugar e o altar do nosso coração, onde Deus quer habitar. Aquele jovem, então, ele ouve, vai, vende, e ele se entristece, porque ele era muito rico. Ele se entristece. E ele vai embora. Ele perde a oportunidade da vida. A oportunidade de seguir a Cristo. A oportunidade de servir a Cristo. Deus está dando oportunidades a nós. Deus está dando hoje a você uma oportunidade de colocar o teu coração nas mãos do Senhor e permitir que Deus faça a obra que Ele tem para fazer. Não adianta lutar, não adianta recalcitrar, não adianta você ficar protelando, você ficar retardando o projeto que Deus tem para a tua vida. Deus escolheu e Deus quer salvar você, e Deus quer usar você, Deus quer fazer uma grande obra através de você. E quanto mais você relutar, quanto mais você dizer não, quanto mais você ficar resistindo, você infelizmente terá dificuldade, sofrerá perdas. Mas quando você entender que você é a prioridade de Deus, que o teu coração é o altar que Deus quer habitar, você vai dizer: Senhor, eu me desapego de tudo, eu abro mão de tudo, para que o Senhor seja a prioridade, e o Deus que eu possa servir, e a partir daí Deus dará a você sementes, Deus abrirá todas as portas, porque você já está aos pés da cruz de Cristo, você já está aos pés de Cristo, então Cristo pode fazer uma grande obra através da sua vida. Eu acho que você pode aplaudir a Jesus, eu acho que você pode exaltar Jesus. Uma coisa ainda te falta. Para esse jovem não faltava nada material. Tinha uma boa casa, com certeza, era rico. Tinha um bom meio de transporte. Tinha status. Tinha tudo o que as pessoas desejam. Mas ele faltou a lição do Sermão do Monte. Não ajunteis para vós outros tesouro nessa terra, onde a ferrugem corrói, onde a traça corrói, onde a traça os ladrões roubam, onde os ladrões minam, mas ajuntai para vós outros um tesouro nos céus. Mas é o que eu percebo, a igreja, nós estamos esquecendo esse princípio. Estamos ajuntando coisas em detrimento do propósito e projeto de Deus. Estamos mais preocupados em ter coisas do que sermos servos. Estamos mais preocupados em ajuntar riqueza e termos algo, temos uma notoriedade, temos uma representatividade, temos um bom posicionamento social diante dos homens, e estamos esquecendo que a nossa prioridade é ajuntar tesouro nos céus. Quando chegarmos naquele grande dia, a grande pergunta que Deus fará, que o próprio Cristo fará, não é o que você trouxe, mas quem você trouxe. E nós estamos aqui como igreja, querido, não é para arrecadar, estamos aqui para poder saquear o inferno, apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos aqui para declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, que a bênção de Deus reine, que os teus filhos sejam salvos, que o teu casamento seja restaurado, que o teu lar seja abençoado, que a fofoca caia por terra, que briga caia por terra. Nós estamos aqui como igreja, como organismo vivo de Cristo, como a noiva de Cristo, para dizer para você: o mais importante não é o que nós temos, o mais importante é o que nós somos em Deus. E Deus está dizendo para você: eu quero ser o teu Senhor, eu quero comandar a tua vida, eu quero ser o Senhor das tuas decisões. Mas enquanto o teu coração estiver ocupado com os bens dessa vida, enquanto o seu coração estiver queimando por aquilo que é terreno, aquilo que é eterno nunca poderá ser prioridade para você. Enquanto o seu coração estiver queimando por aquilo que é corruptível, a eternidade não estará disponível para você. Mas quando você inverter a lógica das coisas e dizer: Senhor, é muito melhor ter o Senhor, é muito melhor
melhor ter a tua presença, é muito melhor ser a habitação do teu Espírito, é muito melhor ter um relacionamento contigo. Deus te dará todas as outras coisas, tudo será acrescentado, tudo será dado, porque Ele é dono de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Vai, vende o que tem, depois vem e me segue. Cristo é o mestre de alguns. Cristo se torna o provedor de muitas pessoas. Eu vejo muitas pessoas vendo Jesus como provedor, e Ele é. Ele é o pão vivo, Ele é alimento. Ele é o bom pastor, é o bom pastor. Ele é o provedor, Ele é o provedor. Só que Cristo quer ser o nosso Senhor. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ditar as regras. Ele quer ditar a nossa agenda. Ele quer comandar os nossos passos. E o que Ele convida nós a hoje fazermos, o que Ele te convida a fazer hoje, é se submeter à vontade dEle, dizer: Senhor, que a minha vontade diminua, que eu diminua, e que a vontade do Senhor cresça e queime no meu coração. E para isso eu preciso abrir mão. Mas esse jovem então, ele vê essa situação, ele se vira triste e ele vai embora. O Evangelho de Marcos vai dizer que nesse momento, Cristo se aproxima dele, quando fala para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue, e ele se entristece. O Evangelho de Marcos vai dizer que Cristo o amou. Nesse momento, o evangelista Marcos fala isso, que Cristo o amou. Cristo o amou. Mesmo diante da tristeza, mesmo diante da negativa de segui-lo, mesmo diante de virar as costas, Cristo o amou. As pessoas nos abandonam, querido. As pessoas nos decepcionam, as pessoas nos frustram, as pessoas nos traem, as pessoas muitas vezes nos criticam, nos entristecem, mas Cristo sempre estará disposto a nos ofertar o seu amor. E nós estamos aqui por causa do amor e da graça de Cristo, porque Cristo, o Deus Pai, o Deus eterno, Ele amou o mundo de uma maneira extraordinária. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu Cristo manifestado em carne, para que pudesse então ser oferecido no nosso lugar, para que pudesse morrer no nosso lugar, como uma oferta, pagando a dívida. E o próprio Cristo foi entregue na cruz do Calvário. Ele demonstrou na prática o que de fato é amar a Deus. Meu irmão, não podemos servir a Deus na teoria, não podemos servir a Deus baseado em mandamentos, precisamos servir a Deus baseado em amor, baseado em graça, baseado em fé, baseado naquilo que Ele fez, e não naquilo que fazemos. Cristo o amou. Saiba você que me ouve, você adolescente, você casado, você solteiro, Cristo te ama. A razão de você ainda estar de pé é porque Ele te ama. A razão de nós não sermos consumidos é porque Ele nos ama. A razão de nós não sermos jogados fora, lançados fora, mesmo pecadores muitas vezes, mesmo desobedientes, mesmo muitas vezes o entristecendo o Espírito Santo, a razão de não sermos retirados da presença de Deus é porque Ele nos ama. O amor de Deus, Ele é incondicional. O amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus, Ele nos alcançou de tal forma, Ele não te lançará fora, porque Ele te ama. O seu pai pode te aborrecer, a sua mãe pode ter tentado fazer um aborto, o teu marido pode ter te abandonado, a tua esposa pode dizer coisas a teu respeito que te magoem, você pode ter sido achincalhado, você pode ter sido triturado pela sociedade, amassado, mas o amor de Deus sobre a tua vida permanece o mesmo e incondicional. Esse amor grande, esse amor eterno, esse amor excelso, esse amor sublime desceu do céu e hoje se manifesta pelo Espírito Santo do teu coração, dizendo: eu te amo, eu amo você e eu quero ocupar o trono do seu coração. Eu acho que essa é uma boa palavra, eu acho que essa é uma palavra que merece um glória, viu, querido? Que merece um aleluia, bendito seja Deus. Ele o amou. O menino se vira, se retira e vai triste para casa. Acredito que cabisbaixo, porque ele reconhece que no lugar do coração dele não há lugar para Jesus. No coração dele, o lugar que é de Jesus está ocupado pelas riquezas. O lugar que era para Jesus está ocupado por aquilo que é material. O lugar que era para Jesus está ocupado por outra coisa. E ele vai embora. E quando ele vai embora, Cristo fala aos seus discípulos: é mais fácil, ou é difícil, ou é quase, muito difícil, a palavra usada no grego é essa, é difícil. É difícil um rico entrar no reino dos céus. Essa é a palavra, é difícil. Repita comigo, é difícil. Fala com fé para eu poder finalizar nesse ponto. É difícil. Jesus fala: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele faz uma comparação metafórica, difícil, de difícil compreensão.
E ele fala, é difícil, é mais fácil. Um camelo passar no fundo da agulha, aqui tem várias interpretações, não é o foco da mensagem. Mas ele dá um exemplo que os discípulos se admiram. Os discípulos olham e falam assim, Senhor, então quem é que vai ser salvo? Como é que um camelo vai passar no fundo da agulha? Alguns vão entender literal, outros vão dizer que é uma porta do lado da porta de Jerusalém, outros vão dizer que é o cordel, que é o Camilos e tal, e não vamos entrar nesse assunto nesse momento. Deixa para uma EFL. Mas eu sei que essa expressão que Cristo usa, que é difícil um rico entrar no reino de Deus, ele traz um choque de realidade para os discípulos, que os discípulos dizem, Senhor, então quem poderá ser salvo? Senhor, como alguém poderá ser salvo? Porque é difícil. E é difícil mesmo, querido. É difícil para você quando você recebe uma palavra que te entristece. É difícil quando você recebe um diagnóstico do médico, um diagnóstico ruim. É difícil quando você recebe uma palavra que o seu casamento acabou. É difícil quando você recebe uma notícia que o seu filho está nas drogas. É difícil quando você recebe uma notícia que o seu filho não quer mais servir a Deus. É difícil quando você recebe uma notícia que tudo está dando errado para você. Mas é difícil para você. Mas para o teu Deus não há impossíveis. Ele é o Senhor das causas impossíveis. Nas mãos do Senhor, o difícil, o impossível se torna possível, porque Ele é Deus. Na esfera humana é difícil, para o psicólogo é difícil, para o médico é difícil, para um pastor é difícil, para um pai é difícil, para uma mãe é difícil, para um patrão é difícil, mas para Deus não haverá impossíveis. Ele é o Deus das causas impossíveis. A dificuldade, a impossibilidade é a oportunidade que Deus tem para se manifestar com milagre. A dificuldade, a impossibilidade é a grande oportunidade que Deus tem para se revelar Deus na sua vida. E são nesses momentos que o Senhor vem, intervém em nosso favor e nos dá a vitória que só Ele pode dar. Muitas vezes Ele permite situações para Ele dizer assim, meu filho, você não conseguiu, mas deixa comigo, porque sou eu o Senhor que faço, para que eu mostre para você quem governa sobre tudo e sobre todos. Sendo assim, Senhor, como é difícil, e Cristo fala, de fato é difícil, mas os impossíveis aos homens, para Deus nada é impossível. Eu deparo com muitas situações difíceis, querido. É difícil trabalhar, cuidar de uma casa. É difícil ser pai. É difícil ser um obreiro, ser líder. É difícil ser um filho obediente. É difícil não ser seduzido pelo pecado. É difícil não se afastar, não deixar o nosso coração esfriar. Mas quando nós nos aproximamos da luz de Cristo, do Evangelho de Cristo, diante do Espelho de Cristo, nós só reconhecemos que nós dependemos dEle. E quanto mais perto dele nós chegamos, nós reconhecemos que nós dependemos mais ainda dEle. E para finalizar, em 2 minutos, aquele homem vai embora. Cristo dá essa lição. E no capítulo seguinte, o evangelista Lucas registra uma outra história, que não é o foco da mensagem, mas para você ver que na Bíblia nada é por acaso. Aqui no capítulo 18 fala do jovem rico. Repita comigo, jovem rico. Fala mais firme, jovem rico. No capítulo 19 ele fala do Zaqueu publicano, que também era rico, mas não era jovem. Então no capítulo 18 ele fala do jovem rico. E no capítulo 19 ele fala do velho rico. A grande questão aqui é que o jovem rico, ele prefere a sua herança terrena, os seus bens terrenos e vira as costas para o evangelho. No capítulo 19, o velho rico, chamado Zaqueu, ele abraça o evangelho. Ah, meu irmão, a decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir pela minha filha. Eu não posso decidir para o meu filho. Eu não vi nenhum lugar na Bíblia, tá? Se você conhecer, você me fala. Eu lembro do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. Mas eu nunca vi Deus falando que Deus tem herança para netos. Você já viu? Tem algum texto que fala? E eis que eu tenho uma herança para os meus netos. Filho de crente não é filho de Deus. Os nossos filhos precisam ter um encontro com Cristo. A fé de cada um de vocês precisa estar alicerçada em Cristo. Eu preciso ser uma referência para os meus filhos, mas eu nunca poderei aceitar o sacrifício de Cristo para eles. Eu nunca poderei fazer a decisão, tomar a decisão por eles. Mas eu deixo essa palavra de ensino e essa palavra profética sobre a tua vida. Há uma aliança no céu sobre a família. Há uma aliança no céu sobre os nossos filhos. É a Bíblia que nos garante que serão salvos nós e a nossa casa. É a Bíblia que nos garante que nós cremos no Senhor Jesus. Nós, a nossa casa, a nossa descendente experimentará a graça e a bondade de Deus. Quando eu me posiciono diante de Deus, pode vir vendaval, pode vir dificuldade,
mas há uma aliança com o nosso lar, há uma aliança com o nosso matrimônio. O barco vai chacoalhar, o barco vai tremer, mas a aliança de Deus permanece inquebrável, a aliança de Deus permanece firme, permanece ainda de pé, porque Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. Há uma aliança sobre os meus filhos, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja, sobre a nossa igreja. Há uma aliança de Deus, e é sobre essa aliança que nós nos agarramos, é sobre essa palavra que nós continuaremos caminhando, é sobre essa esperança que nós continuaremos nos movendo. Bendito seja Deus. Você pode se colocar de pé, querido. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Uma coisa ainda te falta. O que tem faltado para você? O que tem faltado? Tem faltado pão? Tem faltado paz? Tem faltado alegria? Tem faltado dinheiro? Tem faltado esperança? Tem faltado fé? Tem faltado o fogo do Espírito Santo? O que tem faltado? O que tem faltado na tua vida? A grande resposta não está comigo. A grande resposta está no teu coração. Você sabe o que está faltando e aonde está faltando. A minha oração, a oração que faremos nessa noite, é para que Deus possa te mostrar se você ainda está em dificuldade, indeciso. Para que Deus possa revelar a você quais as decisões que você precisa tomar. Mas uma decisão eu já posso te adiantar. Você precisa decidir por Cristo. Você precisa decidir por Cristo. Porque somente em Cristo nós teremos paz. Somente nele nós encontraremos a paz. Somente nele seremos saciados pela maravilhosa paz, pela maravilhosa graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Está aqui o teu povo, Senhor. Está aqui os teus filhos. Nenhum de nós somos autossuficientes diante dos céus. Nenhum de nós podemos bater a mão no peito e dizer que somos santos o suficiente, que somos merecedores, que somos perfeitos a ponto de não precisarmos de Cristo, do sacrifício do Calvário. Nenhum de nós aqui podemos bater no peito e dizer: eu serei salvo pelas minhas obras, eu serei salvo porque eu sou bom, eu serei salvo porque eu sou o bastante, eu serei salvo porque eu faço tudo certinho. Não, nós dependemos do sacrifício de Cristo, o vivo sacrifício de Cristo. E agora nesse momento, meu Pai, que o nosso coração se abra ao Senhor, que o nosso coração se abra para o Teu reino, que o Teu reino cresça em nós, reino do Espírito, que o teu reino cresça em nosso coração, que nada ocupe o lugar que é do Senhor, que nada ocupe o lugar que é devotado a ti, que o coração dos teus filhos seja um altar ao Senhor, um altar do teu Espírito Santo, e a obra de Cristo no Calvário, ela possa queimar o nosso coração de tal forma, que possamos entender que tudo que precisamos é a tua presença, que não adianta ter tudo e não ter a tua presença, que não adianta ter tudo e não ter o Senhor, que não adianta ter tudo nessa terra e perdermos o reino. Senhor, dá-nos o reino, dá-nos essa herança, queremos essa herança. Pai, estamos caminhando em direção a essa herança, estamos confiando nessa herança, que é a eternidade do teu lado. Bendito seja Deus. Eu te faço uma pergunta: você que quer aceitar Jesus Cristo, você que nunca levantou a mão e disse: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador pessoal, eu te aceito como Salvador da minha vida. Você que nunca fez isso, essa é a hora. Eu convido você que de repente quer voltar para Jesus, você que estava afastado, você que estava longe, você que algum dia, em algum momento, de repente virou as costas, se esfriou na fé, e você quer voltar para Jesus. A oportunidade é essa. Deus te chamou, te ama e está de braços abertos para recebê-lo. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para o Senhor? Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois segue. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. No nome de Jesus. Tome seu assento. Pedir ao pastor Rosivaldo para estar orando, encerrando. No domingo não haverá culto aqui na congregação, queridos. No domingo é ceia.